Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu calculo meu gerenciamento dentro do mercado. Aqui eu vou fazer uma simulação para vocês com capital de R$ 5.000, tá? O capital inicial, mas aqui você faz essa conta, todo esse cálculo matemático para o seu capital. Então, se você opera B3 mais Forex, se você opera só B3, se você opera só Forex, então você vai fazer essa simulação em cima do capital que você tem. Tá? Vou fazer essa simulação em cima de um capital fictício aqui para você depois só copiar e colar essa continha aí para o seu gerenciamento, certo? Antes de mais nada, pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal que tem muito conteúdo de qualidade aqui para você. Bom, sem enrolação, do jeito que a gente gosta, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que entender é sobre assertividade. O que acontece aqui? Assertividade, todo mundo fala, nossa, qual é a sua assertividade? Qual é a sua assertividade no mercado? Quanto que você faz isso, aquilo? Galera, primeira coisa, vamos quebrar um tabu. Assertividade não significa nada, tá? O que você precisa perguntar normalmente para uma pessoa, para você entender se faz sentido o operacional dela em questão de gerenciamento, é o risco-retorno dela. É o risco-retorno. O que quer dizer isso? Quer dizer, quanto que ela toma de risco, quanto ela ganha. Se ela toma 1 de risco para ganhar 4, se ela toma 1 de risco para ganhar 1, então ela faz uma operação 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, é isso que importa no final das contas, e não a assertividade. É lógico que se a gente combar a assertividade com risco-retorno atraente, é muito interessante. Isso vai trazer uma curva exponencial para você ali de ganho. Porém, a gente sabe que acertar 80%, 90% das vezes ali é muito difícil. Então vocês vão ver, eu tenho alunos aqui que têm assertividade de 32%, 31% e ainda são lucrativos. Eles fecham um mês positivo. Tá? Hoje, tá? Só para resumo aqui, hoje eu sempre busco 4 para 1 no mínimo. Então todas as operações que eu faço aqui dentro, eu tomo risco de 1 para buscar 4 no mínimo. Mas acontecem operações de 8 para 1, 9 para 1, 10 para 1 e assim sucessivamente. Vou explicar aqui para vocês o porquê que assertividade não significa nada. Eu peguei uma simulação aqui para vocês de 10 operações, tá? Então aqui a gente tem 10 operações. Dessas operações a pessoa ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operações. Todas essas operações ela ganhava R$10, R$10. A uma que ela perdeu 100. Ela conseguiu fechar um mês negativo, com menos 10, fora taxas, tá bom? E teve uma assertividade de 90%. Tá vendo que assertividade não significa nada quando você não sabe o quanto a pessoa toma de risco por operação e o quanto ela busca ganhar? Então, muitas vezes vocês vão ver pessoas que fazem scalp, por exemplo. Normalmente, elas tendem a ter uma assertividade mais alta, mas vocês vão ver que o risco e retorno delas é muito baixo. Por isso que é necessário uma assertividade alta. E vocês sabem o quanto é difícil ter assertividade alta. Hoje, para vocês terem uma noção, minha média é de 48% a 55% de assertividade, o que não é muito. E mesmo assim a gente fecha positivo o mês. Tá? Já um cenário diferente, olha aqui, a pessoa quando ganha, ela ganha 4, quando ela perde 1. Então aqui, ganhou uma vez 40, perdeu 10, 10, 10, 10, ganhou uma vez, ganhou outra vez 40 e perdeu 10, 10, 10. Então, ela perdeu 7 vezes, tá? E acertou 3. E mesmo assim ela fechou positiva com assertividade de 30%. Tá vendo que o ponto não é só assertividade, é o combo de risco e retorno. É isso que eu quero que vocês entendam antes da gente começar a nossa conta. Então façam isso, tá? Parem de pensar só em assertividade, não tem problema tomar stop. Pelo contrário, você vai tomar stop. É totalmente normal. A pessoa que fala não tome stop é mentira, ela está te vendendo um sonho. Você toma stop sim, e vai tomar muito. Só que quando você perde, você tem que perder pouco, quando você ganha, você tem que ganhar muito. É simples. Senão fica aquela história de quando come que nem passarinho, quando caga que nem elefante. A conta não fecha no final, tá? E tomar stop é totalmente normal. Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês para B3, tá? Peguei um capital de R$5.000, certo? Capitalzinho de R$5.000. Qual é o risco diário que você deve tomar aqui? Eu ponho ali, se você tem um perfil mais agressivo, você já opera há um tempo, pega um risco de 4% ao dia. Ou seja, desse capital serão R$200. Então você pode perder R$200 no dia.
Aí você tem que ter a média do seu operacional mais ou menos. Quantas operações você faz por dia? Eu faço mais ou menos uns 3 cliques no índice, tá? Normalmente. Entre índice e dólar. No máximo 3 operações por dia. Ou seja, então eu teria 3 operações por dia. Dentre dessas operações, eu poderia perder R$66 em cada operação, operando com 2 contratos. E meu stop máximo ali por operação seria 165 pontos, certo? Então, em resumo, eu poderia fazer 3 operações, certo? Dessas operações eu poderia operar com 2 contratos e entrar em 3 operações, cada operação com stop de 165 pontos. É isso que a gente tem que ter em mente aqui. 165 pontos por operação. Ah, Luiz, mas e se o stop for menor, eu posso aumentar a mão? Pode. Você tem que calhar dentro dos R$66 por operação. Esse é o ponto, tá? Vamos o resumo aqui, ó. Então, por dia seriam 3 operações, sendo cada operação com 2 contratos. E o stop máximo de 165 pontos por operação. Por operação aqui, certo? Detalhe muito importante que tem aqui para vocês. Não esqueçam disso, tá, galera? Não existe parcial. Tira parcial da tua vida. Para de fazer parcial. Parcial acaba com o teu risco retorno. Às vezes você pega uma operação de 500, 600 pontos, mas você fez o parcial metade da sua mão com 150 pontos. E você carregou 700 pontos lá. É a mesma coisa se você tivesse feito mais ou menos 2 para 1, sendo que às vezes era uma operação de 6, 7 para 1. Parem, tira parcial da sua vida. Não existe parcial, galera. Parou, tá? Outro ponto muito importante, antes de eu fazer uma continha com vocês e vocês entenderem que o risco-retorno é muito importante. O payoff das suas operações, ele é muito relevante aqui dentro. Cuidado com o break-even. Break-even muito rápido vai te tirar de operações muito rápido. Para com essa sensação de, pô, andou 100 pontos, bota no zero. Para com isso. Comecem a olhar o ponto de liquidez que está dentro do seu gráfico, para você poder colocar o seu stop. Então lembra aqui, nesse caso, vamos supor que você entrou lá numa operação, tá? Então aqui vamos supor que a gente tinha um order block, você entrou aqui nessa operação. Sua entrada está aqui, seu stop está abaixo do seu caixotinho, do seu order block. Então lembra, seu stop máximo de 165 pontos. Vamos supor que aqui deu 140 pontos, então você está dentro do seu gerenciamento, certo? Pegou a operação, aí o que muita gente faz? Vai lá e bota no zero, aí o mercado vem, só tira e volta. Que horas que você vai colocar no zero? Olha aqui, por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês, que eu não ia falar nesse vídeo, mas eu vou. Seu alvo está aqui em cima, né, no topo, e o mercado não chegou lá. Aí, ó, repara aqui, qual é o próximo ponto de liquidez? A sua entrada está aqui. Seu próximo ponto de liquidez é aqui, ele não está em cima da sua entrada. Esse momento é o momento de você colocar a sua entrada no zero. Ponto. Não é quando faz 2 para 1, 3 para 1, não é quando andou 100 pontos, 200 pontos. É quando ele cria um outro ponto de liquidez acima da sua entrada que, capturando esse ponto de liquidez, não chegue na sua entrada. Então toma cuidado com isso, certo? Muito cuidado com 0 a 0 rápido. Eu prefiro tomar um stop curto do que ficar puxando para o zero de maneira rápida. É falsa sensação puxar para o break-even. É igual parcial. É falsa sensação de que você tá, pô, nossa, coloquei algo no bolso. Nossa, meu risco é zerado. É só para você fazer aquela coisa assim, ó, respirar. Para com isso. Para com isso, tá? O stop é normal e vai acontecer. Mas na hora que você ganhar, você tem que ganhar muito, certo? Médio para trás, esquece. Não existe preço médio para trás. Isso aqui você vai quebrar a conta. Tira isso da sua vida, ok? E um detalhe muito importante que eu vejo muita gente errando. A sua mão é a mesma, do começo ao fim do dia. Se você vai entrar com 2 contratos, você vai entrar com 2 contratos nas 3 operações, tá? Com o seu stop calculado ali do dia, ok? Respeita o loss financeiro por operação. Por quê? Se você entrar com 5, aí a outra você já não tem capital para entrar com 5, você vai entrar com 3. Aí você tomou stop nas duas. A última você vai ter que entrar com 1, por exemplo. E aí é a operação que vai. Você pode pegar 1000 pontos que você não recupera o seu stop das 2 operações que tomou loss. Então sua mão tem que ser a mesma do começo ao fim, certo? Vamos fazer uma simulação aqui. Vou fazer uma simulação de 2 semanas, só para vocês entenderem como é simples e não tem problema você tomar stop. Coloquem isso na sua cabeça. A hora que você entender isso, você vira a chave. E o gerenciamento de risco, ele é o mais importante de tudo. De tudo.
Do começo ao fim, o gerenciamento é o mais importante. Você pode ter um monte de estratégia. É lógico que uma estratégia validada e interessante, em conjunto com o gerenciamento, ela vai funcionar. Agora, se você tem uma estratégia interessante sem gerenciamento, não vai funcionar. Pode pegar a estratégia que tiver, certo? Peguei aqui, ó, segunda-feira, tomamos 1, 2, 3 stops, acabou o dia, menos R$198. Terça, tomamos 2 stops, acertamos 1. Então eu estou fazendo operações aqui de no mínimo 4 para 1, certo? Fechamos o dia positivo. Quarta-feira, tomamos 3 stops, negativo. Quinta-feira, acertamos 2 operações e perdemos uma, fechamos positivo. Sexta-feira, perdemos 2 operações e acertamos uma, fechamos positivo. O que eu quero falar aqui? A gente fez 18 operações na semana. Foi uma semana ruim, erramos muito, tá? Tivemos 11 loss e 7 gains, ou seja, 38% de assertividade, muito baixo. E ainda fechamos positivo, com R$330 positivos. Ou seja, 6,6% do seu capital inicial. E foi uma semana ruim, certo? E aí, chegou a próxima semana, semana boa. Olha aqui, fizemos uma operação só, acertamos e paramos, fechamos o dia positivo. Terça-feira, perdemos 2, acertamos uma, fechamos positivo. Quarta, erramos 2 e acertamos uma, só que pegamos menos ponto, porque nosso stop era menor, então simulei que a gente pegou só R$200, fechamos positivo. Quinta, erramos 1, 2 e acertamos uma, fechamos positivo. Sexta-feira, acertamos 2 operaçõezinhas super legais e fechamos positivo. Olha que interessante. Tivemos 12 operações, 6 loss, 6 gains. 50% de assertividade. É a média nossa atual hoje. Fechamos o dia aqui com R$1.124. Ou seja, 22% do seu capital inicial. E acertamos 50% só. É aí que eu quero que você chegue. Que assertividade não significa nada. Contando que você tem um risco-retorno positivo. 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 8 para 1, que seja. Você vai ter assertividade baixa, mas o seu resultado vai ser positivo ao longo do mês, do trimestre, semestre, ano. É isso aqui, exclusivamente isso, que vai te trazer longevidade no day trade. Principalmente isso. Coloquem isso, façam essas contas que eu fiz com vocês, repliquem isso para o capital que vocês têm, o risco de 4%, revejam o vídeo. Isso aqui vai te trazer longevidade junto com uma estratégia validada, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e alguma dúvida que vocês tiverem podem mandar nos comentários. Tamo junto.